Graça e paz, bom dia. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, para celebrarmos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, e é um prazer nós estarmos aqui nesta manhã. Hoje teremos um momento especial em que a pregação não serei eu a trazer. Então teremos a participação do nosso pastor Ricardo, da Igreja Betsaida de Rio Claro, comunidade Betsaida, e é um prazer para nós podermos compartilhar a palavra com você nesse dia. Então vamos orar para que você possa realmente ouvir a voz do Senhor nessa manhã, para que você possa ser tocado pelo Senhor, que Deus use grandemente a vida do pastor Ricardo em nossas vidas. Que Deus te abençoe e vamos orar, amém? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz e tem falado aos nossos corações. Independente do momento que temos vivido, o Senhor tem se feito presente em nós e através de nós. Por isso nós te pedimos, Pai, fala com cada um nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, e que aqueles que tiverem contato com este vídeo no futuro, Pai, em outro momento, que em nome de Jesus ouça sua voz também. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos, sabendo que o Senhor fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana, por mais esse dia, Pai. Obrigado por ser a vida, Pai. A vida que nós devemos, Pai, olhar, tentar imitar, Senhor. Porque o Senhor é o exemplo, Pai. Não há nada igual, Pai. Não há nada igual, Senhor. Não há nada melhor que Ti, Senhor. Abençoa, Pai. Nos dê saúde, Pai. Esteja com cada um que está assistindo, Pai. Abençoa a família, Pai. E livra-nos, Pai, de todo o temor, de todo o medo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Se compara
Bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Não é o Leco, né? Eu sou o Ricardo. Eu estive com vocês aí o ano passado. Não sei quantos estiveram na comunidade. Eu sou primo do Leco, né? Sou pastor também aqui em Rio Claro, no interior de São Paulo, na comunidade cristã Betsaida, e muito feliz por ter recebido o convite dele de poder falar com vocês. Ainda assim, né? A distância não é a mesma coisa, mas prometo em breve estar aí com vocês. E um prazer muito grande receber o convite dele, poder transmitir a palavra de Deus, que é sempre um privilégio, né? E eu espero que nessa manhã você possa ser abençoado por ela, que o seu coração possa ser ministrado pela palavra de Deus. É um pouco difícil, né? Porque a gente não está aí no contexto, a gente não sabe muito bem como que a vida da igreja ela acontece aí nos seus detalhes. Eu e o Leco, a gente se fala constantemente, né? Mas não é a mesma coisa do que está aí. Então, tinha aqui, né, no meu coração duas palavras, né, que eu estava pensando, meditando, orando. O Leco falou: olha, traga o que Deus trouxer ao seu coração. Então, escolhi uma delas para poder ministrar para você nessa manhã, que está em Efésios capítulo 1, se você puder aí abrir a sua Bíblia, né? Quem usa celular, aí ligar a sua Bíblia, né? Efésios capítulo 1, versículos 18 a 21. Efésios 1, 18 a 21. E eu quero compartilhar então com você, o nome da minha mensagem é Três Quais. Três Quais. Quais são os três quais que Paulo vai falar para a gente aqui? Então, Efésios capítulo 1, versículos 18 a 21. Amém? Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, porque esse dia é o dia separado ao Senhor. Eu te louvo porque podemos abrir a Tua palavra e podemos ministrar em cima dela, Deus, podemos ser ministrados por ela também. Eu peço a Deus que cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, Deus, possa ser ministrado pela Tua palavra, que o Senhor misture as palavras dos céus, ó Deus, com as palavras da minha boca, ó Deus, tornando-a compreensível, Deus, mas principalmente fazendo o caminho da mente para o coração, sendo ministrado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa, cada casa, ó Deus, que está, ó Deus, neste momento acompanhando essa transmissão. Abençoa a comunidade em Cristo, Senhor. Abençoa esse povo do Senhor reunido neste lugar. Abençoa o Leco, ó Deus, os líderes da comunidade, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é um prazer falar para vocês aí da comunidade em Cristo e também outras pessoas que de repente estão acompanhando essa transmissão. E mais uma vez eu espero que o seu coração seja muito abençoado. Efésios capítulo 1, então, versículos 18 a 20. Paulo, a carta de Efésios é uma das cartas mais eclesiásticas, vamos chamar assim, né, de Paulo, uma das mais voltadas aí para a igreja, né? Nos capítulos 1 a 3, Paulo vai falar bastante a respeito do Evangelho, né, de uma forma um pouco mais teórica. Dos capítulos 4 a 6 ele vai para a prática e mostra como esse Evangelho que nos alcançou, né, por meio de Jesus Cristo, que nos selou com o Espírito Santo, como que ele se revela na prática, tá? Mas como eu disse para você, o tema da minha mensagem hoje é um tema para que você, como, né, cristão, como discípulo de Jesus, como servo de Deus, como membro aí da comunidade em Cristo, como que você pode tomar isso para si, né, para a sua vida. Como eu disse, não estou aí no contexto, né, da comunidade, então pensei em algo que possa abençoar aí a sua vida de maneira individual. Isso também será algo aí de forma mais genérica, né, ou seja, para a igreja como um todo, né? Três quais. Paulo vai falar aqui para a gente de três quais, mas ele começa dizendo assim, ó: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Bom, tudo na vida do cristão começa, com Deus iluminando a nossa visão. Isso é muito importante a gente entender, né?
tudo pode ser claro, né? Mas se não estivermos com os olhos abertos, nós não vamos perceber. Inclusive, né, tem essa expressão, né? Olha, a pessoa lá, ela vê, mas não enxerga, né? Então, ou seja, é possível você aí estar vendo alguma coisa, mas não enxergar direito aquilo, né? O marido vai lá, né? Vai mexer nas coisas lá na gaveta dele, na geladeira, e ele fala para as pessoas, bem, eu quero tal coisa, e ela fala, tá aí, não tô vendo, né? Então aí a esposa vai lá, pega, na verdade você estava vendo, né, mas não estava enxergando. Então, ou seja, é possível a gente ver, mas não enxergar muitas vezes. Então isso acontece na vida cristã também. Tudo na nossa vida como cristãos, como discípulos de Jesus, como servos de Deus, começa com Deus iluminando a nossa visão, trazendo uma clareza, né, para que a gente possa enxergar principalmente realidades espirituais, realidades que não são, né, objetivas, né, que não estão muitas vezes reveladas, né, à amostra, mas que precisam de uma compreensão que somente o Espírito Santo pode trazer para a gente. Então tudo na nossa vida começa com essa visão, né, iluminada pelo Senhor. E não só, né, quem nesse sentido, mas mesmo quem enxerga, quem já tem uma facilidade para isso, precisa ter os seus olhos abertos para que possa enxergar ainda mais. É assim na vida cristã, né? É dessa forma que as coisas acontecem na vida cristã. E Paulo, então, ele começa aqui, né? Óbvio que esse texto está dentro de um contexto, mas Paulo está dizendo, olha, ele está agradecendo a comunidade, né? Ele já falou um pouquinho do Evangelho, né? Do selo aqui que é o Espírito Santo, enfim, e ele diz, olha, eu oro, né? É como se fosse um pedido a Deus, olha, eu oro para que vocês tenham os olhos do vosso entendimento iluminados. Então, sim, por que a gente precisa, né? O que a gente precisa ver, o que a gente precisa conhecer, né? Que Paulo está dizendo aqui para a gente. É o que eu chamo, então, de 3 quais que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, né? O que deve ser visto, o que deve ser conhecido de acordo com o que Paulo está dizendo para a gente aqui. Bom, o primeiro qual e a primeira coisa que deve ser vista e conhecida por nós tem a ver com a esperança do nosso chamado. Paulo vai dizer assim, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibam qual é a esperança do seu chamado. Então Paulo está orando aqui pedindo, olha, que Deus, né, dê uma visão espiritual para vocês, uma clareza espiritual, para que vocês possam perceber, para que vocês possam conhecer, para que vocês possam saber qual é a esperança do seu chamado. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né, para clarear para a gente isso a respeito da esperança do nosso chamado. Vamos pegar um personagem bíblico como Abraão. Né? Lá em Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai de onde você está, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, né? Põe o pé na estrada para um lugar que eu vou te mostrar. Né? Uma terra assim, assim e tudo mais. Né, esse discurso, né, de Deus, obviamente, Abraão tinha fé para fazer isso, né? Mas o diálogo com Abraão, o chamado de Abraão veio junto de uma série de promessas para Abraão, né? Que tornou, né, que fez com que a esperança do seu chamado o conduzisse a obedecer a Deus. Então, Deus não apenas disse para Abraão, olha, sai daqui e vai para lá. Nesse discurso, nesse diálogo com Abraão, nesse chamado de Abraão, Deus falou para Abraão, olha, eu vou te abençoar, as nações da terra serão abençoadas por meio de você, olha, sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu, então, olha, eu vou abençoar você, onde você colocar o seu pé, isso vai ser abençoado e tudo mais. Uma série de promessas, então, que faz com que a esperança do chamado de Abraão o conduza a obedecer a Deus. Né? A esperança do seu chamado, a esperança do chamado que Deus traz a Abraão, faz com que Abraão abandone tudo e passe a viver, né, como peregrino e viajante aí junto com Deus. Então, as promessas de Deus, né, a sua palavra que não muda, né, o seu chamado para nós, por meio de Jesus, nos convidando, né, abrindo os nossos olhos, né, como Paulo está dizendo aqui, ao a gente receber o Evangelho, né, ao receber a Jesus como Senhor, foi uma iluminação da nossa visão. Né? Efésios vai dizer isso para a gente. Nós estávamos mortos
mas Ele nos deu vida, ou seja, morto não faz nada, morto está morto, né? Então, de certa maneira, o nosso chamado passa por Deus abrir a nossa visão e junto com isso, né, trazer uma esperança nesse chamado, promessas, né, a sua palavra que não muda, as suas manifestações ao longo da nossa história que não mudam e que abençoam a nossa vida e que nos conduzem, né, a obedecê-lo. Qual que é essa nossa esperança? Eu poderia ficar aqui com você falando a manhã toda, né, da esperança do nosso chamado, ou seja, o que o nosso chamado traz, né, como que ele se revela, né, no dia a dia, assim como Abraão, né, o chamado dele vem atrelado, né, vem junto de uma série de promessas que fazem com que Abraão então possa ir adiante. Assim também com a gente, ao sermos chamados por Deus por meio de Jesus Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, uma série de coisas nos conduzem a isso. Por exemplo, né, poderia citar várias aqui, né? Qual a esperança desse nosso chamado? Quem está em Cristo, né, espera e crê de todo o coração, né, que está sob a proteção divina durante todo o sempre, todos os dias da sua vida. Quem tem a esperança desse chamado, né, crê que é objeto do amor divino e que continuará sendo alvo do amor de Deus, né, em toda a sua vida, né? Crê no descanso da sua alma, né? Ou seja, mesmo quando esse tempo aqui já não mais existir, né? A palavra de Deus diz pra gente que Ele vai adiante aplanando os nossos caminhos, lá em Provérbios capítulo 3 ou 6, não me lembro agora. Mas Ele também diz no Salmo 23 que a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Então, quando somos convidados a esse chamado, né, por meio, né, da salvação que vem da morte e ressurreição de Cristo Jesus, com o Espírito Santo habitando em nós, nós somos conduzidos, né, podemos ir na direção de Deus, sabendo que estaremos sob a proteção divina, sabendo que seremos alvos do amor de Deus, por exemplo, né? Qual a esperança desse chamado? Nós esperamos que, mesmo que essa viagem nessa vida seja turbulenta, Cristo estará sempre com a gente. Mateus capítulo 28, né, 18 a 20, ele vai dizer isso lá na grande comissão. Olha, eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Então, em dias turbulentos, queridos, em dias onde as coisas não dão certo, né, Deus estará lá. Deus estará lá no dia frio, Deus estará lá no dia quente. A presença dele estará com a gente quando as coisas derem certo, a presença dele estará lá quando as coisas derem errado. Ele estará no dia da escuridão, no dia de trevas, nos dias sombrios, mas ele estará lá também nos dias, né, radiantes, iluminados. Ele estará nos dias de dor, ele estará lá nos dias de alegria, ele estará nos dias de derrota, nos dias de vitória. Então, a esperança do nosso chamado faz com que nós possamos crer nisso e viver por meio disso. É interessante, né? Essa semana aqui na comunidade, nós experimentamos uma série dessas coisas e eu estava refletindo sobre isso um pouco. Essa semana nós tivemos uma das nossas senhoras lá da igreja que está internada, né, com o Covid, uma senhora muito, né, cheia de fé, que sempre, né, pastor, olha, eu tenho muita fé, né, e tal, e ela infelizmente está internada, está se recuperando. Essa semana nós temos uma irmã da igreja que casou, né, inclusive hoje farei uma cerimônia de bênção, né, mas já casaram, né, no civil. Essa semana nós tivemos o nascimento, né, do Theo, que é um dos meninos, de um filho, né, que nasceu agora de um casal de uns meninos lá da igreja, né. Então, ou seja, a vida cristã, você olha para ela e você tem tudo isso, né? Você tem dias onde há nascimento, dias onde você tem que lidar com a dor, dias onde você tem que, você casa ali, dias em que você se sente sozinho, mas em todos os dias Deus está lá. A esperança do nosso chamado passa por saber isso, que em todos os dias, por exemplo, Jesus estará com a gente no barco. A esperança do nosso chamado passa por saber que Ele é o nosso pastor, que Ele conhece as suas ovelhas, que nós estamos debaixo dos seus braços eternos, da sua proteção e do seu cuidado. A esperança do nosso chamado sabe, né, que as nossas forças se renovam dentro do nosso espírito, para que quando o maligno chegar, ele não encontre nada em nós, por exemplo. A esperança do nosso chamado diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças a cada dia.
A esperança do nosso chamado diz que nós somos cuidados, diz que nós temos uma juventude eterna. Olha que coisa maravilhosa. Muita gente que vai ouvir isso aqui vai amar, né? Ouvir isso. A esperança do nosso chamado passa por uma juventude eterna, viveremos para sempre. Né? Como eu brinco, Forever Young, né? A música lá que diz. Então, ou seja, ao pensarmos e virmos para Cristo, recebemos o seu chamado, essa esperança do chamado, essa esperança nos conduz a cada dia na certeza de fé. 1 Coríntios, né, capítulo 2, versículos 9 e 10, você não precisa abrir, se quiser abrir pode abrir. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10 diz assim: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Ou seja, a esperança do nosso chamado passa por sabermos que mesmo, né, vivendo uma vida aqui bacana e tudo mais, ainda, né, ouvidos não ouviram, olhos não viram, nenhum coração imaginou ou pode imaginar aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Que palavra maravilhosa para nós. Que palavra maravilhosa que nos conduz a viver, né, em obediência a esse Deus. Olha só, queridos, eu sempre digo o seguinte: imagina se uma pessoa que não tem a Deus, imagina uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela precisa pegar essa vida de 80, 90, sei lá, 100 anos, e ela precisa fazer desse pequeno espaço de tempo, ela precisa fazer disso, ela precisa fazer isso dar certo, ela precisa, é tudo que ela tem. É tudo que ela tem. Ela tem pouquíssimo tempo para ser feliz, ela tem pouquíssimo tempo para ser. Ela tem que acertar o seu relacionamento conjugal, escolher a pessoa certa, ela tem que acertar na sua profissão, ela tem que ter dado a sorte de nascer num lar onde ela teve uma boa educação, ela tem que ter a sorte de ter uma boa saúde, se apenas a vida se. Porque a vida dela apenas se resume a isso, mas aqueles que vieram para Cristo, a nossa vida não se resume a isso. Se a gente tiver turbulências e tudo mais, Deus estará conosco, mas a esperança do nosso chamado nos conduz para mais, para muito mais. Então Paulo fala, olha, que vocês tenham a visão de vocês, o entendimento de vocês iluminados, para que vocês compreendam a esperança do chamado de vocês. Amém? Essa é o primeiro qual, né? Mas Paulo continua dizendo, e ele diz assim, olha, que vocês também tenham o entendimento, né, iluminado, para que vocês saibam qual a riqueza ou quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Primeiro, para a gente conhecer a esperança do nosso chamado. Em segundo lugar, conhecer as riquezas da glória da herança nos santos. O povo de Deus, ele é criado pela graça, certo? Ele foi feito para ser um povo separado, né? Que é um dos sentidos da palavra santo, né? Um povo escolhido. E por isso mesmo ele é visto, né, por Deus como a sua herança. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 vai dizer, olha, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são uma raça eleita, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, tudo que foi criado por Deus, né? Imagina aí, todas as coisas maravilhosas, né, que foram criadas por Deus. Imagine, né, toda a criação, aquilo que você gosta. Eu gosto muito das coisas de natureza, eu sou aqui do interior, né, a gente gosta de pescar, de estar em contato com a natureza, a gente gosta dessa coisa mesmo, desse contato, né, de observar e tudo mais. Não só isso, né? Tive algumas vezes na África também, você vai lá ver o safari, ver toda aquela harmonia, aqueles animais maravilhosos, né? Assiste aqueles programas de como há uma perfeição, né? A Bíblia diz que a natureza ainda não é perfeita, porque ela aguarda o dia que ela vai ser perfeita, enfim. Mas a gente já olha e vê toda a beleza. Imagina tudo isso, tudo que você ama na criação, tudo que você vê, tudo que é belo, tudo que é grande. Mas ele não decidiu chamar isso de herança. Ele decidiu chamar o seu povo de herança. E é interessante porque você sabe o quanto uma coisa se torna preciosa pelo tanto que ela é amada. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer isso pra gente. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
para que todo aquele que nele crê, ou seja, a igreja, Deus morreu, né? Deus enviou o seu Filho para morrer pela igreja, Jesus morreu pela igreja. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, que nesse caso vai ser a igreja, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe quanto uma coisa ela é valiosa pelo tanto que ela é amada. E muitas vezes isso pode até ter pouco valor, né, intrínseco assim, mas quanto mais você se dedica a isso, quanto mais você coloca o seu empenho, a sua generosidade, o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado sobre aquilo, mais cara aquilo vai se tornando para você. Deus ama seu povo. Deus ama seu povo há tanto tempo, com tanta intensidade. Deus ama o seu povo com um amor tão ilimitado, que há neles, que há no seu povo, uma riqueza no coração de Deus. Por isso nós somos a sua herança. Por isso nós somos feitos a sua herança. Deuteronômio capítulo 32, versículo 9 vai dizer isso para a gente. Pois o povo preferido do Senhor, este é o povo. Jacó é a herança que lhe coube. Então o povo de Deus, a sua igreja, ela é amada por Deus, ela se tornou uma herança. Paulo está dizendo aqui, olha, que vocês conheçam, que vocês tenham o entendimento iluminado para saber, para conhecer quais são as riquezas da glória da herança nos santos. Como eu disse, olhe para tudo que é lindo, olhe para tudo que é belo, que é grandioso na criação, por exemplo. Coisas lindas que o próprio Deus criou, que foram feitas pela palavra de Deus, mas nada disso custou ao Senhor uma encarnação e uma morte. Nada disso custou uma morte na cruz. Por isso nós somos a sua herança. Né? Por isso Jesus sabe o valor que esses santos lhe custaram. Então, a grande glória a Deus da obra que Ele coloca sobre o seu povo. Então você tem valor para Deus. Há uma riqueza em você. Você custou, né, caro. Deus comprou você com alto preço. Então, Paulo vai dizer, olha, que Deus ilumine vocês. Que o Espírito Santo ilumine vocês para conhecerem isso. A questão aqui, vamos imaginar, né? Um artesão, sei que muitas pessoas aí na igreja lidam com artesanato e tudo mais, mas vamos imaginar um grande artista, né? Ele pega lá um tanto de material, né? Que não tem valor nenhum, né? Materiais reciclados, ferro, uma série de coisas que está tudo lá jogado, e ele começa, aquilo não tem valor absolutamente nenhum, se você for vender aquilo que não tem valor nenhum, mas ele pega aquelas coisas e ele começa a trabalhar em cima daquelas coisas. Ele começa a colocar a sua dedicação, o seu tempo, ele começa a colocar o seu amor pela arte naquilo, ele começa a colocar o seu tempo, ele começa a colocar a sua generosidade ali, ele começa a colocar toda a sua criatividade, toda a sua intenção em fazer daquilo algo bom. Quando ele constrói algo naquilo, aquilo se torna valoroso. Aquilo muitas vezes pode ser transformado numa obra que valha muito e muito, ou se simplesmente aquilo pode não ter um valor econômico, mas aquilo passa a ter um valor muito grande para quem fez e para aquilo que aquilo se tornou. Nós estávamos lá, né, sem valor, como Efésios diz aqui no versículo 7, né, no capítulo 2, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, nós sim não tínhamos valor, nós estávamos mortos, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos afastados do amor de Deus. Mas por meio da obra de Cristo, Deus nos comprou e gasta em nós, né, o seu amor, a sua generosidade, e nos transforma em algo que é uma riqueza para Ele. Então Paulo fala, olha, saber isso, conhecer isso, é importante para vocês, que Deus, né, ilumine vocês, para que vocês conheçam qual a riqueza da herança nos santos. É isso que Deus faz com o seu povo. Deus coloca o seu trabalho, Deus coloca a sua intenção, Deus coloca o seu amor. Deus vem mesmo nessa nossa natureza pobre, sem valor, e torna, né, faz-nos valorosos, valiosos para Ele.
Então, querido, eu não sei o seu momento agora, né? Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei como tem sido muitas vezes a sua vida, mas independente do que as circunstâncias possam dizer, ou as pessoas mesmo possam dizer em relação a você, ao que você faz, ao seu valor, seja o que for, saiba disso, que essa mensagem cai no seu coração. Paulo vai dizer, olha, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que vocês conheçam as riquezas da herança, né? As riquezas da glória da herança nos santos, o seu valor, aquilo que Deus fez por você. Que isso seja inspirador para você todo dia, que isso seja motivador, que isso seja algo que possa direcionar a sua vida a buscar mais a Deus, a conhecer mais a Deus, a conhecer mais, experimentar mais do seu amor. Muitas pessoas às vezes, né, falam isso para mim, eu tenho alguns clientes, eu trabalho também, tenho meu trabalho paralelo, e às vezes alguns clientes falam, poxa, tal. Aí eu falo, olha, alguns são cristãos, e já me perguntaram, mas como assim experimentar o amor de Deus? Às vezes eu quero experimentar mais o amor de Deus. Isso não é simplesmente um sentimento, né? Eu falo isso muito lá na minha igreja, eu tenho um pouco de problema com essa coisa, eu tenho que sentir no coração. Cara, não, às vezes a gente não vai sentir nada, a gente só tem que obedecer. E a gente tem que ter uma confiança de que, porque Deus é bom e Ele nos ama, Ele está fazendo aquilo por amor a nós. Então, ou seja, se eu tenho e vejo um cuidado na minha vida, se eu vejo algo bacana acontecer na minha vida, se eu vejo a provisão todos os dias na minha vida, eu simplesmente preciso entender que isso faz parte de eu ser uma riqueza para Deus e que Deus está sendo bom nisso. Então, quando eu tenho meu emprego, quando eu arrumo um novo cliente, ou quando eu estou com a minha família, ou quando eu conquisto alguma coisa, seja o que for, eu olho para aquilo e falo, Deus é bom. Quando eu sou restaurado de uma enfermidade, ou quando eu vejo a proteção de Deus em algo, eu falo, Deus é bom, olha, Ele se importa comigo de verdade. Então, é a gente saber a riqueza que nós somos para Deus e o quanto Ele está disposto a investir, né? Mesmo numa natureza tão pobre, entre aspas, como a nossa, que ainda luta contra essa natureza do Espírito que já está em nós, né? Ele decidiu mesmo nessa natureza que ainda ainda muitas vezes relutante, né? Ele vem e investe o seu tempo, o seu amor. Então não importa o que você está de repente passando nesse momento, né? E eu não quero minimizar a sua dor ou o seu sofrimento, mas assim, talvez seja uma palavra de esperança para você saber de que Deus ama você de verdade. Ele está no dia bom, Ele está no dia ruim, Ele está no dia escuro, no dia claro, Ele está no dia de vitória, no dia de derrota. Por quê? Porque você se tornou uma herança para Ele. A sua igreja, a igreja do Senhor Jesus é a herança dele, é a sua riqueza gloriosa. E assim Ele trata. Deus ama a sua igreja. Os termos que Deus usa para a sua igreja, né, são termos onde representa amor e cuidado. A igreja é o corpo de Cristo, ou seja, ninguém, né, faz mal para o seu próprio corpo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, ou seja, a noiva é aquela que é, né, adornada, que é bela, que é bonita, que é amada, que é cuidada. Então, é importante a gente saber essas coisas. Então, primeiro, Paulo vai falar, olha, que Deus ilumine o coração de vocês, a mente de vocês, para que vocês conheçam qual a esperança do chamado, qual a riqueza, as riquezas da glória da herança nos santos. E por último, né, o terceiro qual, Paulo vai dizer para a gente, olha, tendo o vosso entendimento, os olhos do vosso entendimento iluminados, para que vocês conheçam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Bom, o terceiro qual que nós precisamos conhecer é a grandeza, a suprema grandeza do seu poder. É impossível ser igreja sem poder, por exemplo. É impossível você ser cristão sem poder. É impossível você viver a vida cristã a par de poder. É o que a Bíblia diz para a gente. E aqui Paulo está dizendo, olha, que os olhos dos vossos entendimento sejam iluminados, para que vocês conheçam a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Por meio, né, de Cristo Jesus, da ressurreição. Ou seja, aqui outro texto vai dizer que esse poder da ressurreição Deus concedeu à igreja, está presente na igreja. É impossível viver a vida cristã sem poder. Impossível.
Ninguém no mundo, né? Nenhum de nós somos salvos pela própria força. Nós somos feitos pelo poder de Deus. De novo, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Mas Deus, né, deu vida a vocês juntamente com Cristo. Vivificou vocês, trouxe a vida juntamente com Cristo. Quando Ele ressuscitou, né, a simbologia é justamente essa. Nós somos ressuscitados com Cristo. Esse poder que levantou Jesus da morte é o poder que nos tirou do pecado. Então é impossível conceber uma vida sem poder. Deus pode fazer tudo. Vamos lembrar, né? Jesus morreu e foi para o sepulcro. Você já deve ter visto como que era o sepulcro, né? Um lugar lá, colocaram Jesus lá dentro, colocaram uma pedra grande na porta, rolaram uma grande pedra lá na porta. Deus o ressuscitou, a pedra foi rolada, os guardas ficaram perplexos, as mulheres chegaram lá no dia seguinte, a pedra tinha sido rolada, né? A pedra foi colocada para que Jesus, né, e ninguém que estava dentro saísse de lá, obviamente, né? Os mortos são colocados lá, fechou tudo mais. Agora a ideia, eu fico pensando, a ideia da pedra rolada ali é mostrar que Jesus, o homem, né, ressuscitou e saiu ali pela porta. Porque assim, Jesus ressuscitou como homem. Então ele não ia passar no meio da pedra. Ele não ia ser um fantasma que ia passar pelo meio. Então assim, a pedra precisava ser rolada para que alguém que estava morto e reviveu pudesse sair andando dali. Os guardas ficam perplexos, as mulheres chegam lá, ficam perplexas. O anjo diz para elas: por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo e está indo adiante de vocês? Então, o poder, né, todos nós, todo cristão um dia foi encerrado, foi colocado lá no túmulo do pecado, ou estava lá no túmulo do pecado com as suas consequências. Mas Cristo foi aquele que rolou a pedra para que a gente pudesse sair como pessoas vivas. Nós estávamos mortos, separados de Deus. Mas a pedra foi removida do pecado. A pedra é aquilo que separava-nos de Deus. Era aquilo que impedia que nós tivéssemos acesso a Deus. O poder de Deus, então, por meio da ressurreição de Jesus, é o poder que rolou a pedra do pecado da nossa vida e nos deu acesso a Deus de novo. Então, ao termos acesso a Deus, nós temos, né, o texto de Romanos vai dizer que nós fomos afiliados, ou seja, nos tornamos filhos e herdeiros de Deus, de todas as coisas, e herdeiros com Cristo. Bom, se nós somos herdeiros, né, de Deus, nós herdamos aquilo que é dele por meio do seu Espírito que opera em nós. E parte desse Espírito que opera em nós é um Espírito de poder, queridos. Não há como a gente viver a vida cristã sem poder. O fato é que Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, inclusive, do que nós pedimos ou pensamos. Mas se nós não pedimos ou pensarmos, Ele não vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Efésios aqui mesmo vai dizer, de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Aqui mesmo em Efésios, ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Há um poder que opera em nós, que se pedimos ou que se pensarmos isso na direção de Deus, Ele opera. Ele vai fazer mais. Então eu creio de todo o meu coração, não há como a gente viver a vida cristã sem poder. E esse poder opera em nós, é o poder da ressurreição, é o poder que nos deu vida. O poder que opera em nós. A esse seja a glória na igreja, ele vai dizer. Ou seja, é maravilhoso esse versículo de Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Querido, Deus pode fazer tudo, tudo. Eu creio nisso todo o meu coração. Todo o meu coração. Eu creio que Deus pode fazer tudo. Eu não duvido de nada do poder de Deus. Absolutamente nada. Nada. Agora, eu vou ver muitas dessas coisas atuarem se eu pedir, buscar, não o poder pelo poder, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas se eu crer e se eu saber que esse poder aqui que Paulo está dizendo, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, a operação desse poder que manifestou em Cristo,
e que está operando em nós também. O que eu quero dizer, Deus pode fazer tudo e eu creio nisso, mas muitas coisas Ele não vai fazer se nós não nos envolvermos, não pedimos, se não buscarmos, se não colocarmos o nosso pé na água. Vamos dar o exemplo lá de Pedro, né? Jesus fala para os discípulos, olha, está ficando escuro, peguem o barco, podem ir, daqui a pouco eu encontro vocês. Eu não sei o que os discípulos pensaram, né? Como que Ele vai encontrar nós? Vai de carona com outro barco? Sei lá. Eu só sei que no meio da noite, os discípulos já estão mais afastados lá no mar. Jesus vem andando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma. Eles ficam atordoados. Bom, se você está no meio da noite, no mar, tudo escuro, e você está vendo alguma coisa e você acha que é um fantasma, qual que é o melhor lugar para você ficar? No barco. Jesus fala, não temam, sou eu. Sou eu. Pedro diz assim, é o Senhor, não é um fantasma? Então, diga-me e faça com que eu vá andar até você. Bom, antes da gente pensar na ação de Pedro, por que Pedro foi movido a falar isso? Porque ele sabia, ele via, ele estava envolvido, vivendo e vendo o que Jesus estava fazendo, seus milagres, a operação da sua vida, na vida das pessoas, as suas grandes maravilhas, os seus grandes ensinamentos, o seu grande poder sobre a tempestade, sobre os ventos, sobre a enfermidade, sobre os demônios. Então Pedro já sabia, ele é um cara poderoso, ele é um cara de poder, ele pode fazer qualquer coisa. Então se é você mesmo, fala que eu vou até você andando pelas águas. O que Jesus fala? Pode vir, Pedro. E Pedro põe o pé na água. E o texto vai dizer, não vai dizer que ele pegou e colocou o pé na água, diz que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. E a hora que ele começou a olhar para o mar, tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar e Jesus o tomou pela mão. Querido, não adianta. 11 discípulos ficaram no barco e não andaram sobre as águas, mas Pedro andou. Por quê? Porque Pedro colocou o pé na água. Pedro creu no poder de Deus. No caso ali, no poder de Jesus, Pedro creu que aquilo poderia ser viável para a sua vida, poderia ser uma realidade para a sua vida. Os outros 11 não viram. Eu tenho certeza absoluta que se por fé os outros 11 começassem a colocar o pé na água, eles também andariam sobre as águas. Isso não foi um privilégio para Pedro. Mas Pedro se moveu. Pedro saiu da segurança do barco. Muitas vezes nós ficamos na segurança da religião, dos nossos argumentos. Deus faz hoje, mas... Olha, não, Deus cura hoje, mas isso... Olha, não é bem assim. É assim, se nós não acessarmos o poder de Deus, muitas vezes nós não veremos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E eu estou falando realmente da ação do seu poder, do poder que nos tirou do pecado, que venceu a morte. Então, a Bíblia vai dizer para a gente, olha, Jesus vai nos ensinar a orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Você já orou para Deus fazer a vontade dele na terra como ela é feita no céu? No céu não tem enfermidade, no céu não tem dor, no céu não tem violência, no céu não tem desconexão. No céu não tem fome, no céu não tem sede. No céu não tem abuso, no céu não tem uma série de coisas que nós experimentamos na terra. Como igreja, esse poder está sobre nós. Jesus mandou a gente orar, Senhor, venha o teu reino. Nós vamos ver tudo? Não, porque nós veremos tudo apenas na plenitude. Mas o reino já está entre nós, ele já foi inaugurado. Jesus vai dizer isso lá em Mateus. O reino de Deus foi aproximado de vocês, então nós já podemos experimentar isso. Romanos capítulo 8 diz que nós podemos experimentar os primeiros frutos. E que um dia experimentaremos isso na plenitude, mas já podemos experimentar os primeiros frutos. Você tem acessado esse poder? Você tem orado sobre a sua vida, sobre a vida de pessoas, sobre circunstâncias, dizendo, Senhor, faz a tua vontade que é plena no céu, faz na terra, vem o teu reino. Você vai ter oposição das trevas, você vai ter oposição do seu próprio coração, mas você vai vencer. Porque o poder está sobre você e Paulo fala, olha, que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados para que vocês conheçam a grandeza do seu poder. Querido, esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, está aí esperando para erguer o bêbado da sua embriaguez, o viciado do seu vício. Está aí para tirar o ladrão da sua desonestidade, o religioso, o fariseu da sua religiosidade, o fariseu da sua justiça própria. Esse poder sobre Jesus está aí para levantar as pessoas da enfermidade,
das suas enfermidades emocionais, ansiedade, depressão. Ele está aí para levantar. Esse poder que estava sobre Jesus na ressurreição foi dado ao seu povo, e ele está aí para ser acessado por nós, para ser atuante em nós e através de nós para abençoar um mundo caído. Mas nós não vamos experimentar muitas coisas se nós não acessarmos esse poder, se nós não buscarmos, se nós não conhecermos a grandeza desse poder que opera em nós, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Paulo vai dizer, olha, acessem esse poder está disponível já para nós, a grandeza do seu poder está atuando. Ele pode atuar hoje na sua vida. Ele pode fazer um milagre hoje na sua vida. Eu creio nisso de todo o coração. Ele pode curar pessoas da enfermidade. E devemos orar para que Ele cure sobrenaturalmente. Mas Deus, se Ele quiser curar, Deus sempre quer curar. A enfermidade, o sofrimento é uma afronta a Deus, a bondade de Deus. Nós não sabemos em quem Ele fará, sobre quem Ele fará, mas que Ele quer trazer vida e vida em abundância, a palavra de Deus diz. Então nós precisamos orar, precisamos acessar esse poder. Muitas vezes a igreja convive com uma série de coisas por muito tempo, quando na verdade Deus está esperando que nos movamos em oração, nos movamos nesse poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas se a gente não pensa e não pede nada, como que esse poder vai operar? É isso que Paulo está falando, que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados para que vocês conheçam a grandeza do seu poder. Esse é o terceiro qual. Então, querido, em nome de Jesus, que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados nessa manhã para conhecer qual a sua esperança, qual a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória, da herança nos santos, do valor que você tem e também da grandeza do seu poder que opera em nós. Que Deus possa te abençoar profundamente nessa manhã, que Ele possa fazer os olhos do seu entendimento serem clareados nessa manhã em nome de Jesus. Vamos orar, quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pela ministração da Tua palavra sobre nós. Pai, eu oro nessa manhã para que os olhos do entendimento de cada um desses queridos que estão assistindo essa transmissão, essa mensagem, possam ser iluminados, possamos conhecer, ó Deus, conhecer a esperança, ó Deus, do nosso chamado, as riquezas da glória da herança nos santos e também a grandeza do seu poder. Pai, se esse poder agora, ó Deus, precisa ser atuante na vida de alguém que está assistindo essa transmissão, na vida de alguém que está assistindo, alguém que aqui, ó Deus, ao acompanhar ama, Senhor. Por alguém que alguém esteja orando, esteja, ó Deus, investindo o seu tempo, ó Deus, o seu cuidado. Pai, em nome de Jesus, o seu poder precisa ser manifesto agora, que seja em cada casa em nome de Jesus, trazendo restauração, trazendo cura física, cura emocional, trazendo, ó Deus, paz, trazendo alegria, trazendo, ó Deus, abundância de vida, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso nessa manhã, ó Pai. Obrigado, abençoa essa comunidade mais uma vez, eu peço, Senhor. Abençoa a comunidade em Cristo, abençoa o Leco, seus líderes, Senhor, sua família, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles sejam, ó Deus, um lugar, ó Deus, como luz, ó Deus, nessa cidade, ó Deus, em Santo André. Que eles sejam uma cidade iluminada sobre o monte, que eles sejam sal, ó Deus, da terra, que eles sejam luz do mundo neste lugar, ó Pai. Que eles manifestem, Senhor, essa esperança do chamado, que eles manifestem a riqueza, ó Deus, dessa herança, que eles manifestem o seu grande poder, ó Deus, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, espero em breve estar com vocês presencialmente, tá bom? É um prazer falar para vocês, é uma alegria compartilhar da palavra de Deus, é uma alegria caminhar com o Leco, né, que além de meu primo, é pastor, e nós podemos dividir a caminhada juntos, como amigos, né, como primos, como pastores, enfim. Que Deus possa ter te abençoado nessa manhã, que Deus possa ter falado com você e com o seu coração, que você tenha um excelente domingo e uma excelente semana na graça e na paz de Jesus. Amém.